Fala, galerinha, aqui é o professor Leandro, em parceria aqui com a Escola do Mestre. Vou trazer aqui para vocês, pessoal, dicas rápidas de português, tá bom? Então, vamos lá aprender. Você com certeza já ouviu falar do uso dos porquês, mas não é importante apenas saber o uso, é importante também saber como aplicá-los, né? Lembrando que é um tema aí sempre recorrente, em concursos, em seleções e provas, e você vai aprender aqui de forma rapidinha. Nós temos, pessoal, quatro porquês: o porquê separado, o porquê junto, eu tenho o porquê separado com acento e eu tenho o porquê junto com acento. E isso gera muita dúvida nos alunos, mas a partir de hoje isso aí vai cair por terra. Ok? Vamos lá. Vamos aqui, pessoal. O porquê separado, ele serve como pergunta. Presta atenção. Esse porquê, na maioria das vezes, será usado ali no início da frase, no início da oração, né? Será a oração quando a frase ali contém um verbo. Presta atenção. Por que foi embora? Você observa aqui, ó, que esse porquê, ele está no início. Por quê? É uma pergunta. Lembrando que esse porquê também, dependendo do contexto, dessa pergunta pode vir sem interrogação e será uma pergunta indireta. Como assim? A pergunta direta, ela virá com interrogação. A pergunta indireta, ela virá sem interrogação, que isso também é tema lá para uma aula de pontuação, da gente trabalha isso aqui bem direitinho, ensinar os sinais de pontuações. Então, vamos lá. Eu também posso ser assim, ó. Não sei por que ele fez isso comigo. Eu não coloquei interrogação, mas não deixa de ser uma pergunta. A diferença é que é uma pergunta indireta, porque eu não usei a interrogação. Na pergunta direta, eu uso a interrogação. Entendeu? Então, vamos lá. O porquê separado vai ser usado geralmente no início ali das frases, da oração, e será separado com ponto de interrogação no final. Se for uma pergunta direta. Se for indireta, não. Se for direta, né, terá interrogação, e se for indireta, não terá. O porquê junto, ele dá a ideia de resposta, ele dá a ideia de explicação. Ó. Por que choveu? Ó, faz uma pergunta assim. Ó. Choveu, né? Choveu. Vamos pegar aqui um exemplo bem legal. Não houve aula. Não houve aula por quê? Né? Não houve aula por quê? Uma pergunta. A resposta, por que choveu? Então, esse porquê aí junto será uma resposta. Ó, preste atenção. É, por que você faltou? Por que você faltou à aula? Ele responde, porque estava doente. Então, esse porquê, quando for resposta, ele ficará junto, né? Ficará junto e será um porquê de resposta. Então, vamos recapitular. O porquê separado é usado no início da oração da frase, né? Que vai indicar uma pergunta. Se for direta, com interrogação. Se for indireta, né? Sem interrogação. O porquê junto vai dar uma ideia de resposta, né? Uma ideia ali de resposta e ele ficará junto. Agora, esse porquê aqui, você pode pensar que é a mesma coisa que o primeiro, mas não é. Além de ter um acento, esse porquê vai estar no final da oração, né? No final da frase, e ele vai indicar ali que também é uma pergunta, só que a diferença é que estará no final. Ó, atrasaram por quê? Eu tenho aqui um ponto de interrogação que indica ali que essa frase, essa oração se encerrou. Então, esse porquê separado com acento vai ser usado no fim da frase. Se é no início, eu uso porquê separado sem acento. Se é no final, porquê separado com acento. Vamos repetir? Se é no início, porquê separado sem acento. Se é no final, porquê separado com acento. E o último, porquê, ele é chamado de porquê do porquê. Ele dá uma razão, ele dá uma ênfase. Geralmente, ele é antecedido por um artigo. Preste atenção. Olha essa frase aqui, ó. Você sabe o porquê disso? Não é apenas para dizer o porquê. Você sabe o porquê é como se fosse o porquê de um porquê. É a razão daquilo acontecer. Então, esse porquê, ele, né, será precedido ali por um artigo dando um destaque. Também pode ser outra classe de palavras, mas na maioria das vezes será ali um artigo, né, capilar? Existem quatro porquês. Porquê separado sem acento, que indica pergunta. Porque junto vai indicar a resposta. Porque separado com acento vai também ser uma pergunta, mas vai ser no final da frase. E o porquê junto com acento vai ser precedido de um artigo, né? Se tornando aí um substantivo, porque a gente sabe que o artigo, ele substantiva, né?
as classes de palavras que a gente estuda lá na derivação em prova. Então, vamos lá. Por que foi embora? Eu vou usar o porquê separado, porque está no início da pergunta. É uma pergunta direta, porque tem interrogação. Se não tem interrogação, é uma pergunta indireta. Por que choveu? Porque choveu é uma resposta. Quando for uma resposta, eu uso o porquê junto, né? Quando for também uma pergunta, né, uma dúvida, e for no final da frase, aí eu usarei o porquê separado com acento. Atrasaram, porquê. E esse porquê maravilhoso aí com acento e junto será usado quando vier precedido do artigo dando uma ênfase. Você sabe o porquê disso, né? O porquê disso acontecer, então será um porquê aí junto